Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E em 2010, 2 semanas antes de Lula deixar a presidência da República, uma pesquisa do Instituto Ibope, assim como outras pesquisas, Datafolha e vários outros institutos, apontavam que a popularidade, a aprovação ao então presidente em fim de mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, chegava próximo a 90% dessa aprovação. 90% era o índice. Isso se deve ao fato de que os dois governos Lula promoveram uma forte distribuição de renda, uma redução drástica em torno de 30% da pobreza no país, e nos anos seguintes, muito se diria entre os inimigos de Lula de que ele teve sorte, que foi um boom de commodities, ou seja, aqueles produtos básicos, grãos, minérios, não é? As riquezas naturais do Brasil, os produtos básicos de agricultura, comida. Commodities são produtos não industrializados e havia uma grande demanda da China por esse tipo de mercadoria importada do Brasil, e aí a mídia, que então era inimiga do PT, né, hoje não chega a ser exatamente inimiga, andou se estranhando com Lula por causa dos juros, dos interesses dos banqueiros, porém não é hoje inimiga como foi do Lula e do PT durante décadas, não é? E como era quando o Lula chega ao fim do mandato dele em 2010, era a chamada mídia tucana. Hoje não existe mais mídia tucana porque não existe mais PSDB. PSDB virou uma lembrança. O que há hoje é um grupelho de extremistas de direita que não tem apoio da velha guarda do PSDB, não é? E esse partido foi literalmente destruído por João Dória, não é? Ex-governador de São Paulo, prefeito que largou a prefeitura depois de 2 anos e se tornou governador. E esse sujeito levou o partido extremamente para a direita em 2018, não é? E criou-se o Bolsodória naquele ano, e dali em diante foi ladeira abaixo. O PSDB elegeu um monte de extremistas de direita e descaracterizou o partido de Fernando Henrique Cardoso. Seja como for, essa versão de que o Lula havia conseguido promover um forte crescimento do Brasil e toda aquela distribuição de renda, por sorte, porque a China resolveu comprar commodities do Brasil, era uma bobagem, não é? Na verdade, em 2010, o Brasil cresceu 8, praticamente 7,80 e poucos por cento, quase 8%, além da distribuição de renda, o país enriquecendo, as pessoas pobres viajando de avião, colocando filho na faculdade, não é? Comprando casa própria, comprando automóvel. E aquele boom de prosperidade, segundo a mídia, se devia a esse fato de a China estar comprando muitos produtos básicos no Brasil, esquecendo a mídia e os críticos do Lula que a China só estava comprando esses produtos do Brasil, importando em grande quantidade, porque o Lula foi atrás da China, assim como o Lula foi vender, basicamente, o Brasil na África. O Lula disse uma frase que até hoje eu não me esqueço, que era a seguinte: o dólar dos africanos são tão verdes quanto dos americanos e dos europeus, não é? Então, na verdade, o que aconteceu
foi que o Lula começou a explorar mercados fugindo do binômio Europa-Estados Unidos, que era o foco dos governos anteriores. E com isso ele conseguiu ampliar muito a pauta de exportação. As exportações do Brasil se multiplicaram várias vezes durante o governo Lula e o Brasil enriqueceu, virou rota dos investimentos internacionais. A economia bem administrada ganhou grau de investimento concedido pelas agências de classificação de risco, Standard & Poor's, Fitch, não é? E essas agências deram ao Brasil a condição de obter empréstimos internacionais pelos juros mais baixos do planeta, devido ao grau de investimento, que é a nota de risco para a economia brasileira, dada ao governo Lula, não é? Então, o Lula agora sai uma pesquisa do Instituto Quest mostrando um dado impressionante. O dado é de que Lula está com 65% de aprovação pessoal, sendo que em 2010 ele tinha 87%, segundo o Ibope, 84%, segundo o Datafolha, girava tudo em torno de quase 90%, entre 80% e 90% de aprovação. Nunca antes na história desse país um presidente tinha tido essa aprovação toda. E agora, o Partido dos Trabalhadores, a bancada do PT no Senado, pelas palavras de Humberto Costa, anuncia que essa disparada está só começando. O PT já prevê que em março o Lula pode atingir um patamar parecido com o que tinha alcançado naquele governo, naquele segundo governo terminado em 2010. E a razão é muito simples. O Lula já começa a fazer do país um canteiro de obras. O novo Bolsa Família agrega um valor ainda maior aos R$600 deixado por Bolsonaro, porque vai pagar mais R$150 para cada filho dos beneficiários, das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Além de tudo isso, em pouco mais de um mês começaram as obras furiosamente, graças aos acertos no orçamento que o Lula conseguiu aprovar no Congresso. Começa um intenso programa de retomada de obras que estavam paralisadas e o Minha Casa Minha Vida, ele adquire um poder muito grande de fazer a economia do Brasil crescer rapidamente, porque emprega muito. É um programa extremamente gerador de mão de obra, de demanda por mão de obra. A cada empregado direto, outros 3 são empregados indiretamente, e isso deve aquecer a economia, e a entrada do Estado brasileiro como indutor de crescimento, como Lula fez nos mandatos anteriores, aquela história que ele disse quando estourou a crise das hipotecas americanas em 2008, fazer a roda da economia girar, colocando o Estado para liderar o investimento. E isso começa com uma rapidez que muita gente considera impressionante, e os resultados estão começando a aparecer, colocar a cabeça para fora, não é? Da toca. Então, na verdade, a possibilidade que o PT prevê, na verdade, que em março o Lula pode estar chegando à aprovação pessoal de 80%, porque as pessoas vão começar a sentir nos próximos dias. O Bolsa Família vai começar a dar um valor inédito aí, vai ter muita família aí ganhando R$1.000 por mês de Bolsa Família, não é? Porque são 600 que o Bolsonaro não quis dar, que o Congresso deu, e depois o Bolsonaro deu durante a campanha, de forma irregular, inclusive, né? Só durante a campanha, fez o programa para terminar, quando terminasse a campanha eleitoral, veja só você, e o Lula foi lá e colocou no orçamento os R$600
eleitoreiros do Bolsonaro, eternizou os R$ 600 e vai dar mais R$ 150 por família. O que significa o quê? Se a família tiver 4 filhos, o que é muito comum entre famílias pobres, essa família vai receber R$ 1.100. Isso deve promover uma alta na aprovação do Lula muito grande e muito antes do que se pensava. Então o que está espantando é o seguinte, é que o Lula já chegou a 65% de aprovação pessoal. Veja, ele ganhou a eleição com 52%. Como é que ele pode ter aprovação de 65%? Simples. Muito eleitor do Bolsonaro está passando a apoiar o Lula. E isso, segundo o PT, é só o começo. Então vamos ver as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então você vê, aqui a popularidade do Lula bate recorde e chega a 87%, segundo o Ibope, em 16 de dezembro de 2010, a cerca de 15 dias de terminar o segundo mandato do Lula. E neste momento, o Minha Casa Minha Vida ele é muito bem-vindo por conta desse dado impressionante. Mais de 40 mil famílias foram despejadas em todo o país desde o início da pandemia de Covid, porque não tinham como pagar o aluguel, e os dados são compilados pela campanha Despejo Zero e mapearam casos desde março de 2020 até fevereiro de 2023. É um caos social, um desastre social que este programa aqui vai resolver. Os sindicatos avaliam o potencial da volta do Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Entidades da construção civil destacam que geração de emprego é muito grande com esse programa e sugerem aperfeiçoamentos, inclusive. Cada operário empregado em uma obra gera outros 3 postos de trabalho na cadeia produtiva da construção civil com esse programa, que foi um dos programas que fez o Lula chegar aos tais 87% de aprovação, porque gerou muito emprego durante a crise de 2008, aquela que foi considerada a maior crise econômica da história da humanidade, né? E o Lula, ao estilo JK, ele já promete 40 anos em 4, dizendo que obras não vão parar. O Lula ressaltou que seu governo pretende retomar todas as obras paralisadas pelo país e reafirmou a metáfora usada no dia anterior, a roda gigante do Brasil vai girar, que ele chamava de roda da economia, agora ele chama de roda gigante do Brasil. E essa premissa que o Lula está abraçando é o que vai e já está fazendo a popularidade dele subir. E veja, o Lula é aprovado por 65% e o Humberto Costa, o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa, que lidera essa bancada do Senado, diz que esse índice vai aumentar. O levantamento da pesquisa Quest mostra ainda que 76% da população apoia as iniciativas do Lula para derrubar a taxa de juros. Ou seja, isso já abre uma porta para essa aprovação, segundo o PT, subir de 65 para 76. Isso aqui é um dado concreto que já aconteceu. E o Lula tem 65%. Como que ele pode ter 65% de aprovação se ele tão rápido, se ele ganhou a eleição com 52%? Só tem uma explicação para isso, e a explicação é muito simples. A explicação é a de que os eleitores do Bolsonaro estão migrando para o Lula, porque a gente sabe que teve muito eleitor do Bolsonaro que foi enganado por ele durante a campanha eleitoral, com aqueles gastos eleitoreiros, e agora as pessoas estão caindo na real. Então, vem aí Lula 3.0 e tem um bônus que eu anunciei no vídeo das 8 horas, o Primeira Notícias, que é a previsão de que o Lula pode chegar nos próximos anos à condição de se tornar Prêmio Nobel da Paz, para coroar dessa forma, com fecho de ouro, com uma coroa de ouro, melhor dizendo, né? Coroar com uma coroa de ouro essa
trajetória épica desse nordestino pobre que veio, viu e venceu no Sul Maravilha. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.